Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Tem que sentar aqui, na barba. E outra coisa, hein? Silêncio. Você conversa muito lá atrás. 13. Hoje eu estava meditando. Aliás, desde Já conhece, né? Segunda ou primeira? Hein? Segunda. 13, 5. Vou permitir, quem achou, leia. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? A nossa vida cristã, ela precisa periodicamente de uma revisão. Olhar para nós e conhecer, será o que nós estamos fazendo, procedendo, está agradando a Deus? Será que aquilo que nós fazemos como crente, se você não avaliar, você sabe o que você é fácil de tornar? Um religioso. Religioso é aquele que cumpre uma rotina sem ter uma finalidade, sem ter um propósito. Nós devemos servir ao Senhor com um propósito. Deus é um Deus santo e nós fomos chamados para refletir Jesus na nossa vida. E aí você tem que avaliar. Aonde eu influencio, eu pareço com Jesus? Paulo fala dessa palavra aqui de uma exortação para a igreja de Corinto, que não considerava ele como apóstolo. E aí ele tira o foco dele e fala: olha para vocês, não fique examinando a vocês, olhe os outros, olhe para você. É muito fácil você examinar o outro. Jesus disse isso. Olha lá, capítulo 7 de Mateus, versículos 3 a 5. Leiam lá. Começar a ler. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está falando de algo comum na nossa vida. Eu sei apontar, mas quando aponta aqui, você se espinha. Então, no exame, tá? Você tem que olhar isso, porque ninguém gosta que fale defeito dele, mesmo que esteja certo. Bom seria que nós tivéssemos esse amadurecimento, que a gente pudesse falar com o outro e permitir que o outro falasse conosco sobre os nossos defeitos. A gente, marido e mulher, que é danado. Você é isso. Aí a mulher, se o marido fala um, ela fala assim: você é isso e mais isso. É? Só no Japão, né? Então, essa avaliação que nós temos que fazer é porque algo acontece na nossa vida que nós temos que prestar muita atenção. Salmo 19, versículo 12, acho que é 12. O salmista pede para Deus mostrar aquilo que é oculto nele. Leia. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve dos que eles conhecem. Dos que eles conhecem. Na outra versão, na versão da Bíblia,
Na Bíblia, não herege. Me absolve dos que me são ocultos. Então, As próprias faltas. as próprias faltas. Então, ele está dizendo para olhar as faltas e mostrar. O Salmo 139 que todo mundo cita, a classe família então cita isso todo dia. Tá? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno. Porque Deus mostra quando você permite ao Espírito trabalhar. Ele diz o seguinte: mesmo se realmente estais na fé, se você não se tornou um religioso, ou você caminha na fé. Porque quando eu me examino, eu vou me conhecer como eu estou. Nós vamos falar um pouco das dimensões da nossa pessoal, relacional e com Deus. Mas, via de regra, você tem um fato na Bíblia, capítulo 12 de 2 Samuel, é o confronto de Davi por Natã. Quem sabe da história? Deveria saber. Que está na Bíblia. Quando ele vai construir o templo ou quando Natã vai repreender ele do pecado? Quando Natã vai repreender. Hein? Quando Natã conta aquela parábola da ovelha. Havia um fazendeiro que tinha muitas ovelhas. Um dia ele quis fazer uma festa e pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma e matou esta uma. A Bíblia diz que Davi se enfureceu, falou: esse cara é digno de morte. E aí o profeta disse: essa pessoa é você. Porque logo ele pensou no outro e não olhou para dentro. Tinha um ano que Davi estava em pecado. Se você olhar o Salmo 32 e 38, ele diz que os ossos moeram. Ele de noite não dormia por causa do pecado. Assim mesmo, quando Natã foi confrontar, ele falou: é o outro, não sou eu. A hora que Natã disse: mas esse camarada é você. O que você fez com a esposa de Urias, Deus te condenou, mas já te perdoou o pecado. Você não vai morrer. E aí ele paga as consequências. Então nós estamos prontos. Jesus disse: olha, tira primeiro a trave dos teus olhos, para você ter condição de tirar o cisco do olho do cara. Porque você quer remendar lá, mas você precisa tratar aqui. Nos momentos nossos de averiguação da nossa vida diante de Deus, que você vai olhando para dentro e vai trazendo a sua vida ao confronto da palavra, para você se ajustar. Como que você é nas suas palavras? Você é um cara manso, tolerante, ou é um explosivo? Se eu preciso parecer com Jesus, eu tenho que ser manso. Jesus disse isso lá no 11:30 de Mateus: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, eu tenho que ir para o modelo. Se você pisou na bola e ali não parou para se examinar, amanhã você não vai pisar em uma, vai pisar em duas. Tem que acertar enquanto está no caminho, e tudo de uma maneira rápida. Quando Jesus fala disso sobre o perdão, no capítulo 5, versículo 23 de Mateus, no 24, ele diz assim, ele fala: se trouxeres a tua oferta ao altar e souberes que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai e acerta. No 24, e acerta sem demora.
enquanto estás no caminho. 25, né? Concilia-te depressa com o teu Depressa. E tem gente que brinca com isso. Tem e vai protelando, empurrando com a barriga. É muito arriscado. Coisas de Deus tem que acertar depressa. Então essa verificação, este exame que nós temos que fazer nosso, é a nossa relação. Como está a minha vida? Pedro diz lá no capítulo 2, verso 1: despojando-vos de toda a maldade. Leia para mim. Primeiro, sim. 2 e 1. Deixando, pois, toda malícia, minha fala diferente, e todo engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos. Não, isso já é o 2, eu pedi um só. Tá? Então, estou até murmurações. É? Até murmurações. É a murmuração. Então, ele fala para tirar. E como que você vai tirar isso? Se examinando. Tem maldade no seu coração? Toda malícia, todo engano, toda murmuração, fingimento, inveja, são coisas internas nossas que ninguém está vendo, mas Deus está. E muitas vezes nós cultivamos isso, porque falta de um exame. Você passa na igreja há muito tempo, como eu passei, mais de 20 anos, carregando essa lataria toda. E continuo tirando, tá? Tem muita coisa para tirar. Porque se você não parar para examinar, você vai carregar. É igualzinho aquela festa de casamento que antigamente fazia, lembra? Botava no carro aquele monte de lata para o cara sair fazendo bagunça na rua. Tem crente que está com a lataria toda puxando, não tira nada. Como que você vai falar, eu pareço com Jesus? Então você tem que se examinar. Irmãos, o homem é constituído de uma triunidade. Nós já falamos, não sei se eu falo tanto que eu perdi, não sei se falei aqui ou se eu falei na classe, sobre a nossa composição: espírito, alma e corpo. O espírito sem Deus é morto, mas a hora que você aceita Jesus, ele é vivificado. O espírito, ele está em prontidão, ele apronta mais rapidamente. Jesus disse em Mateus 26:41 que o espírito está pronto. Você ora, lê a Bíblia, jejua, o espírito está lá. Mas aonde nós fomos afetados foi na alma. Aonde vem essa maldade, essa malícia, essa murmuração? Está na alma. E isto requer de nós um trabalhar para que Deus mude. Por que é difícil a mudança na nossa vida? Qual é mais fácil mudar? Comportamento ou crença? Hein? Acho que é criança, né? Qual é mais fácil Para mudar? você mudar uma coisa mais. Se comportamento fosse tão fácil, porque isto está amarrado, entrelaçado na nossa mente. Tem hora, irmãos, eu não posso falar muita coisa que eu penso, porque vocês vão desviar. Quer sentar aqui, Luiz? Senta aqui. Eu não posso muito, porque senão, veja a complexidade da nossa mente. Eu não sei se nós fomos criados assim, ou se isso foi afetado pelo pecado.
A mente é um mecanismo muito engenhoso que você já viu falar em neurônios? Igualzinho uma ramificação elétrica, tem conexão, milhares de conexão. Cada neurônio tem bilhões de células. É uma O homem complicação. tem 4 milhões a mais do que a mulher. Tem que ter mais mesmo, porque não consegue usar direito. Tem que ter um monte. 4 milhões a mais que a mulher. Agora você sabe. Adianta muito, né? Já começou. E não sabemos qual a utilidade Começou a deles. confusão. Não sabemos o que serve, né? Pois é, eles não descobriram ainda. E o nosso sentido, a nossa vida, os nossos hábitos, ele vem daqui. Tá? Se eu não passar por uma renovação mental, é muito difícil a mudança. Você chega para o Evangelho e a Bíblia diz que nós, lá em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Uma mente poluída, uma mente que pensa maldade, uma mente que pensa bobagem o tempo todo, é de Cristo. Mas a Bíblia fala, vós tendes a mente de Cristo. Qual é a nossa posição? Eu tenho que trabalhar para que a Bíblia seja verdade na minha vida. Eu tenho que mudar a meu pensar. E isto não é fácil, irmãos. Quem falar que é fácil não é. Requer determinação, requer jejum, requer muita palavra, requer muita oração. Por que as pessoas não mudam na igreja? Porque elas não querem fazer esforço. E muitas mentiras viraram verdade, né? Aí eu fico me perguntando, será que realmente há a crença? Se acredita realmente, será? De quê? Por exemplo, conhece a palavra, eu conheço a palavra, já sei da palavra e tal, mas meu comportamento ainda anda deficiente fora da palavra. Será que realmente eu acredito ou eu só sei intelectualmente? E esse é o grande problema. Essa sempre foi uma pergunta. Sabe, o Evangelho não é teoria, o Evangelho é vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. É mudança de vida, é condicionar o homem a voltar ao estado original. Mas só que nós estamos condicionados ao conforto. Nós não queremos reagir. Essa é a dificuldade, porque vai demandar esforço. E você sabe que um processo desse, que a Bíblia registra, você vai entrar nele e nunca mais vai sair. Porque você tem um espaço enorme para ir melhorando, melhorando, melhorando. Está lá em 2 Coríntios 3:18. E eu tenho isso, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo Espírito. Então eu não posso parar num estágio só. E se eu parar, entrar no conforto, eu me acomodo. Esse é o grande problema, a dificuldade da mudança. E aí, você vê, eu sou espinhento, eu tenho que mudar, mas você tem que tomar uma atitude. Aí você não toma. Você reconhece que você é. Eu sou brigão, eu passo pelas pessoas matando, ferindo. Mas você sabe que é. E eu tenho que mudar. É a mesma coisa da dieta. Vou começar na segunda, toda segunda está começando. Só tem a intenção, Hein? só tem a intenção. Só a intenção. Por quê? Porque demanda esforço e nós não queremos mexer com isso. Pastor, ainda tem, assim, tem esse que sabe que está errado e não consegue mudar, e tem aquele que não consegue enxergar que está errado. Esse é o pior. Eu não sei, veja bem, a palavra de Deus é
o espelho. Mas a Ela te mostra. O que não reconhece é mentalidade cauterizada. Porque se você olhar a sua cara no espelho, você vai ver se ela está torta, se está inchada ou não está. Embora você saia dali e esquece que você estava assim. Mas você vê. Se você olhar para a palavra dizendo, olha, você tem que despojar, tirar de você maldade, malícia, inveja, ela está te indicando. Embora você leia tudo isso como a verdade, virou o rosto e continua fazendo a mesma coisa. A pessoa olha e fala assim, não, eu não sou isso, eu não sou isso, não sou isso, não sou isso. Não reconhece, não. A mentira virou uma verdade. Ele é o perfeito. Então ele está dizendo, Esse é pior. esta olhada para dentro. Paulo dizia a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz, porque a graça se manifestou salvadora, isso, no 12 ele fala, educando-nos, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justa e piamente. Então ele está mostrando os níveis, eu comigo, eu com o semelhante e eu com o Senhor. Como esta avaliação nossa, examinai-vos a vós mesmos, é abrangente, eu tenho que ver como está a minha relação de crente com os irmãos. Quem eu tenho matado pelo decurso da caminhada? Tem crente aí que está matando gente adoidada. Eu tô ferido. Tem outros feridos. Isso sem avaliação. Você tem que falar, estou matando gente, eu tenho que mudar o procedimento. Mas não se dá por achado. Por quê? Falta a noção certa do Espírito de Deus em nós. Porque é impossível, irmão. Eu vou falar algo que é impossível uma pessoa ter o Espírito de Deus e viver no Espírito e não sentir que está matando os outros. Cauterização. Isso é religioso. Ela tem uma avaliação. A Bíblia diz lá no 4:29 de Efésios, da minha boca eu só posso falar aquilo que gera vida. Essa é a ordem de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aos que ouvem, não saia da vossa boca nenhuma. Nenhuma é X, não tem nada, não pode sair. Tem gente que solta palavrão, depois vem cantar. Cantar para um Deus santo, como? Hebreus 3, fixar o pensamento. A mente tem que estar fixar. Aqui na NVI fala fixar. E aí você tem que... Hebreus quanto? 13? 3:1? Como que dá? Leia aí. É grande. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo, sumo sacerdote, confessando, você começa. E foi fiel aquele que é instruído. Quem faz o discipulado lá com a gente? Quais são os 3 versículos que a gente... Vamos ver se vocês sabem. Não, tem que citar e não é só citar o livro, tem que citar e citar o versículo. Tem que saber. Você que fala, Fagner já anotamos, Fagner já você lia a Bíblia? Hein? Qual? Não, já errou. 2 Coríntios 3,16. Não, já errou também. 2,16. 1 João 2:6. Romanos 8:29. Aquele que predestinou também chamou para seres 2:29. Romanos 2:29. 8:29. Eu falei que era Romanos. Para resplandecer, para refletir a imagem de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro 2:21. Você sabe, me cita ele.
Como vocês querem fazer? Eu vou cortar o discipulado. Não vou falar. Mas Amanhã não decora nada. Para ler aqui eu sei. Para ler, tem que saber de cor. Então leia. Porque para isso sou chamado. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais os seus passos. Para isto sois chamados. Cristo deixa o exemplo. Lá no 23 diz que ele foi maltratado, injuriado, blasfemado, mas não abriu a boca. Quando você abre a boca, você não está seguindo o exemplo de Cristo. Pisa no teu calo para ver se você não abre a boca. Se submete aí. Então, olha, você tem que se avaliar nesse termo. Se eu quero parecer com Jesus, eu tenho que tirar muita coisa. Era por isso que Paulo se punha na frente. Olhe para mim, imite-me, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando ele chega em Filipenses e olha para Jesus, ele fala assim: eu não cheguei lá ainda, eu não sou perfeito, eu estou caminhando para o aperfeiçoamento, porque ele via em Jesus um nível de perfeição alto, que você tem um longo caminho a percorrer. Mas ele dizia: olha para mim, faça o que estou fazendo. Mas quando ele olha para Jesus, por isso ele focava: eu sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3:12 a 14. Nós temos, irmãos, um longo caminho. Nós fomos chamados para ser discípulos. Nós somos chamados para parecer com Jesus. 1 João 2:6, os que fazem discipulado, o que está aí escrito? Eu só coloco andar como Jesus. Pezinho. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Vocês têm que começar a decorar. Decora tanta coisa, tanta bobagem inútil, mas a Bíblia não. A Bíblia é um tesouro. Mas você mesmo não decora. As suas leis você decora tudo. Agora, você decorou? Eu não vi você está Só que a gente não pratica. Veja. Então, quando nós avaliamos a nossa relação com os irmãos, a Bíblia diz que nós devemos amar os irmãos. Eu falei isso recentemente aqui. Nós devemos edificar os irmãos. Nós devemos produzir vida nos irmãos. Isso passa pela sua cabeça. Ou nós estamos dentro da filosofia grega, o ego, o eu. Você não se importa com o irmão de lado, você não se importa com o irmão doente, você não se importa com o irmão em dificuldade, você não se importa. Isso é evangelho? Exatamente. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Considere o irmão superior a si. Ele fala, ele começa o versículo: não usei de partidarismo, entre vós, mas considerai-vos o irmão superior. Ou partidarismo. Humildade. Lá nos Salmos que nós lemos, qual foi o salmo? Esqueceram tudo. Hein? Qual foi o salmo que nós lemos? 19, verso 12. No 13, ele fala uma coisa que tem tudo a ver com essa posição egoísta. Vê quem acha aí, Deise. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine.
Tá? Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele está dizendo que o que impede pessoas de melhorar o quilate espiritual delas chama-se soberba. Então da soberba também me livre, me domine, que ela não me domine. Por que a humildade no cristão, na vida cristã, é importante? Porque você olha o irmão superior a você. Se você for soberbo, você vai olhar assim, igualzinho aqueles baixinhos, né? Baixinho, quando encontra um mais baixinho do que ele se impõe. Ele não tem nunca, ele só olha para cima. Quando ele acha o mais baixinho, fala: "Ô, baixinho, toma cuidado aí." O soberbo, não é, Eliseu? Por isso que ele deseja para mim é desse jeito. O soberbo, ele só faz isso. Muitas vezes não é um olhar, são atitudes. E você relega o irmão, comprado com o mesmo sangue que você for. Porque ele está lá no cantinho, você passa por cima. Isso não é evangelho. Então essa relação tem que ser avaliada. Será que eu estou vivendo o evangelho? Jesus se doou por nós. Você doa por alguém? Você tem comiseração de alguém? Isto é, isso aqui nessa versão que você gosta, fala assim muito interessante. Também guarda os teus certos pecados intencionais, em vez da palavra soberba. Acho que até impacta mais do que isso. Pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Quando você fala em pecados intencionais, você tirou o foco aquilo que veio na natureza do homem, soberba. Todos nós temos ela. A da iniquidade? Você começa a olhar a origem, tá? A soberba. Qual foi a causa da queda de Lúcifer? Soberba. Jesus afirma que a mentira tem origem em Satanás. Quem mente é pai, é filho de Satanás, porque Satanás é pai da mentira. Então, a natureza do mentiroso é natureza demoníaca, a soberba também. Só que nós nascemos. Você vê qualquer criança inocente, ela se impõe: é meu, eu não quero, porque isso está incrustado. Você tem que ir para a cruz para essa coisa cair. Se você não for para a cruz de Cristo, nós vamos ser arrogantes toda a vida, porque isso é comum. E hoje você tem uma filosofia que impera aí no mundo. O poder está naquele que manda, naquele que pisa na cabeça dos outros. E Jesus falou assim: mas aqui é diferente. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Então há uma inversão no reino de Deus para a nossa vida. Eu posso ocupar o maior cargo que você puder, mas você tem que ser humilde de coração. Relacionar com as pessoas não com distância, como igual. Jesus não fazia isso. Tem uma passagem que Jesus fala: vocês me chamam de mestre e eu sou. Mas ele tratava todo mundo igual. Se eu não perceber essa caminhada, eu vou querer exclusividade. Isso não é evangelho. Outra coisa que a gente deve avaliar: como está o seu relacionamento com Deus? Aí o negócio pega. Como está o teu TSD? Você está fazendo uma obrigação, cumprindo uma tabela, ou você está se relacionando com a pessoa mais importante que você tem?
Nós queremos, nós elencamos, colocamos família, marido, mulher, filhos, tudo numa listagem na frente. E deixamos Deus lá atrás. Porque não tem importância para nós. Só tem importância quando eu estou no sufoco, aí eu vou, ó, me socorre. Deus não é para isso. João 13:13, lá na lavagem dos pés, dos discípulos. Veja bem, Jesus é a importância para nós. Se você não parar para você se examinar, você vai colocar um monte de coisas inúteis na frente de Jesus. E depois por que Deus está tardando a me responder? Porque você não dá prioridade para Ele. Simplesmente isso. A morada de Deus hoje não é templo, é coração. O nosso coração tem que arder pelo Senhor. Nós oramos na hora do almoço, abençoa esse alimento, vamos dormir, ora um pouquinho. Qual o tempo que você investe na presença de Deus? Tendo isso como prazer, irmão, uma busca intencional. Eu vou a Ele porque Ele para mim é o melhor, é o que me salvou. Se você está aqui, o mundo não o conhece, foi Ele que te trouxe e está preservando a sua vida. Se você hoje pode bater no peito, eu estou salvo, eu tenho a graça de Deus, foi Ele que te deu, então qual o valor que você dá a Ele? Salmo 116, verso 12, tem um versículo que todo mundo cita, vai lá na caixinha de promessa: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Vocês são muito lerdos para a Bíblia, eu tenho que escutar. 116 e 12. Salmo 116. Salmo 116. E darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deus é bom. Tudo que você tem de bom, até a sua capacidade, vem dele. Então, abaixa e reverencie esse Deus. Olha a grandeza de Deus. Deus é o Criador do universo. Já passou pela sua mente o que é o universo? Ele cuida disso aqui. As galáxias são bilhões dela. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. A Bíblia diz que ele chama uma por uma pelo nome. Mas ele trata você na sua individualidade. Aleluia. As fábricas trabalham em série, Deus não. Deus tem uma voz e um jeito de falar com cada um de nós, na individualidade. Era isso que ele fazia com Adão. Deus fala para o meu filho, Deus fala para o levanta, ele tem um sinal de voz que te identifica. Irmão, nós devemos cultivar isso. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que reage, Deus é um Deus que interage, Ele tem prazer. Qual é a sua avaliação com Ele? Porque é muito fácil, irmãos, falar, é lá no seu secreto que Deus está te esperando. Tem gente que passa 5 minutos, acha que passou a eternidade. Sonda-me, né? Sonda-me, Senhor. Pensa em mim. Você vem aqui na oração 15 minutos, o pessoal não aguenta ficar de joelho. Paulo diz, capítulo 1 de Efésios e capítulo 3, versículo 14, ambos: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai. 2 vezes. Uma ele ora para que Deus ilumine e dê sabedoria.
Na outra ele fala, eu como preso do Senhor. Leia o 17, 3 e 17 para ver. Olha a intenção E de assim Paulo. habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração pela fé. É uma oração que Paulo está fazendo. E eu não entendo, tem hora que a gente fica olhando o Evangelho, umas pessoas que já caminham no Evangelho há mais tempo, e outras pessoas que estão entrando agora, envolvido muito com muitas coisas que estão na internet. Veja, se Deus habitar no nosso coração pela fé, e você cultivar esta habitação, sentir, porque Deus é algo que você sente, palpitar o seu coração, você ter alegria em chorar, você vai ter descanso na alma. Por que essas pessoas estão tão aflitas, tão estressadas, tão depressivas? Aonde está Deus? Elas não estão deixando Deus habitar no coração. Se Deus habitar no nosso coração, nós temos descanso. Aleluia. A nossa mente descansa no Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Mas tudo, irmãos, depende do esforço. E aí o negócio fica feio. É mais fácil você ligar o arzinho, entrar debaixo da coberta do que levantar para orar. É ou não é? E se você faz isso que é gostoso, você vai ter tempo quanto para Deus? Isso é medida, irmãos. Se Deus vale alguma coisa para você, vale o seu esforço. Não pode orar de guarda coberta, não? Guarda coberta, não. Juntar duas coisas boas. Juntar as duas coisas boas. Falar com Deus em sonhos, né? Se você, por exemplo, se levantar de manhãzinha, de madrugada, se você começar a orar em pensamento, você vai em pensamento dormir. Se você orar deitado, você dorme. Então você tem que ir falando para você se ouvir. Essa é a tática que eu uso. Eu tenho que falar, eu me tranco lá para o pessoal que dorme não acordar e vou falando para eu me ouvir. Tem hora que cansa, você levanta, roda. Irmãos, eu já falei aqui, vou falar uma outra vez sobre a pessoa do Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender essa pessoa que mora no nosso coração e usá-la para a nossa edificação. A hora que você relaciona com Deus, o Espírito Santo ele vem estar com você. Você sente o pulsar do Espírito no seu coração. Você sente ele queimar. Aquilo que aconteceu com os 2 discípulos que iam para Emaús. Eles iam reclamando da morte de Jesus. Jesus se coloca ao lado deles e conversa com eles. O caminhar 9 quilômetros, Jesus andando e conversando. Falou a Bíblia desde lá de Gênesis, mostrando a necessidade do Messias e o que ele deveria fazer. Quando ele reconhece Jesus, Jesus desaparece, ele diz, portanto, não nos ardia o coração quando pelo caminho conversava conosco. Quando você tem uma relação com Deus, o seu coração arde. Aleluia. Curta isso, irmãos. Nós temos um Deus real. Quando começar a esfriar, você ficar apático, vai para o seu canto e avalie a sua vida. Será que vale a pena você frequentar a igreja sem sentir a presença de Deus? Será que vale a pena você todo dia pegar a Bíblia e não mudar a sua conduta, o seu proceder? E fala, estou caminhando para o céu só vai santo.
Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? Qual é a resposta de Deus? Quem é puro e limpo de coração. Coração puro. Tem gente com coração imundo, fel no coração, está descendo. E lá é sofrimento. Lá não. Nós vamos morar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que curtir uma relação. Como eu vou morar com o Senhor se eu não tenho prazer de estar com Ele aqui agora? Por isso que quando se fala na volta de Jesus, muita gente treme, porque está amando o presente certo. Mas nós temos a nossa pátria, aonde Jesus está. Tudo isso que é bom aqui, com esse sofrimento todo, ninguém quer abandonar. Lá não, lá nós não teremos nada. A Bíblia diz que nossas lágrimas serão enxugadas por Ele. Não haverá dor. Então você tem que começar a treinar aqui, viver uma vida santa para Deus aqui, porque Pedro diz lá no capítulo 3 de 2 Pedro que é repentino, é no abrir e fechar de olhos. Se você negociar, a trombeta tocou, você ficou, aí já é. Mas tem um versículo aqui que abri aqui, lá de 2 Pedro 3 e 4, alguns dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Então, muitas pessoas não creem mais que Jesus vai voltar. Mas você vai morrer. Vai morrer. Você está preparado para a morte? Coisa séria. Se você não aguarda mais o toque da trombeta, então tem que estar preparado para a morte. Porque a morte é inevitável. Quando a criança nasce, você bate assim e vai morrer. Não tem ninguém aqui para semente, nem a terra. Então eu tenho para fechar os olhos aqui e abrir nas mansões celestes. Aleluia. Essa é a esperança do nosso coração. Irmãos, avalie a sua vida. Tá? Deixe de olhar para os irmãos. Aquele é assim, aquela é assado. Olhe para você. Faz um olhar para você e comece a melhorar a sua parte interna. Comece a restaurar. No Salmo 19, verso 7, está dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela tira os defeitos nossos, a nossa língua grande, o nosso olhar cobiçoso, a nossa má intenção no coração. Tudo isto Deus quer limpar para você ser puro diante dele. Tem pessoas que olham para outra devorando, cobiçoso, e a Bíblia diz que esse é um adúltero, e ela afirma que o adúltero não entra no céu. Então não adianta, irmão, dissimular pecado. Não adianta. Você tem que ser reto diante de Deus. Aquilo que está em Mateus 5 e 8, quem sabe bem-aventurança. Bem-aventurado, coração limpo. Então tenha um coração limpo. Amém? Deus nos abençoe.